Uma estudante do ensino médio decide se infiltrar em um perigoso cartel de drogas para descobrir a verdade por trás da misteriosa morte de seu pai e embarca em uma jornada de vingança. A protagonista, Ji-Ji-Woo, é uma atleta extremamente talentosa, mas seu pai, Lee Dong-son, é um criminoso procurado. Por isso, cada um de seus movimentos é vigiado de perto pela polícia. Além disso, os rumores sobre o envolvimento de seu pai com o tráfico de drogas fazem com que ela seja hostilizada por toda a escola, sendo chamada de filha de traficante, o que equivale a uma verdadeira morte social. No dia de uma grande cerimônia escolar, além de ser alvo de zombarias, ela é forçada a treinar badminton sozinha, enfrenta a pressão de professores que a querem fora da escola e suporta humilhações e sofrimentos sem ninguém ao seu lado. No entanto, toda paciência tem um limite. Cansada de tudo, Ji-Woo decide revidar. Ela pega o pó usado para as pegadinhas dos valentões e joga de volta na cara deles. Achavam que eu era um gato indefeso só porque não rugi até agora. Então, ela explode de raiva e dá uma bela lição nos colegas que a atormentavam. Depois de tudo, ainda encara os professores e diz: "Querem me expulsar? Não precisa, eu mesma saio." E já que estava desabafando, aproveita para desafiar os policiais que a perseguiam também. Após extravasar toda sua fúria, Ji-Woo usa seu talento atlético para fugir de tudo e todos. Mesmo sabendo que todo esse sofrimento foi causado por seu pai, ela ainda sente falta dele. Afinal, no fundo, ela ainda era uma filha esperando pelo pai. Ele havia comprado um presente de aniversário para ela, mas, ao ver o presente, Ji-Woo sente raiva e o chuta para longe. Logo em seguida, recebe uma ligação de seu pai lhe desejando um feliz aniversário. Mas ela não estava nem um pouco animada para comemorar. Só conseguia se lamentar por tudo o que ele a fez passar, por estar sozinha suportando a dor. No final, ela dispara uma frase cruel: "Se você não for capaz de resolver isso, então o primeiro a morrer serei eu." Essas palavras frias e cortantes atingem Dong-son profundamente. Como fugitivo, ele jamais deveria se expor, mas ouvir isso da filha o faz perder completamente o controle. Sem hesitar, ele apenas dá uma instrução rápida ao seu subordinado Tae-joo e, sozinho, parte em disparada até onde Ji-Woo está. Ele sabe que a polícia está de tocaia, então opta por dar a volta e atacar por trás, derrubando os dois agentes que vigiavam sua filha. Depois de se livrar deles, limpa o sangue, pega o presente que comprou para Ji-Woo e bate na porta. No entanto, no exato momento em que pai e filha estão prestes a se reencontrar, um homem misterioso de preto aparece. Para proteger Ji-Woo, Dong-son imediatamente segura a maçaneta, trancando a porta. Ele até tem uma faca, mas o inimigo está armado com uma arma. Mesmo ferido, ele se agarra ao trinco com todas as forças, tentando impedir que Ji-Woo corra perigo. Enquanto isso, do outro lado da porta, Ji-Woo se desespera, tentando abri-la para salvar o pai. No fim, Dong-son é atingido por 2 tiros fatais. Mesmo à beira da morte, ele usa suas últimas forças para quebrar a chave na fechadura e, através da porta, pede perdão à filha, implorando por seu perdão. Pouco depois, ele morre. E quando Ji-Woo finalmente consegue abrir a porta, já era tarde demais, ela perdeu seu pai para sempre. No funeral de Dong-shun, um grande chefe da máfia chegou com seus capangas para prestar homenagem ao irmão caído. Ji-Woo queria descobrir a verdade e o assassino, mas não obteve resposta. O chefe apenas afirmou que era o amigo e irmão mais confiável de Dong-shun, além de dizer que ele era um bom pai. No fim, Ji-Woo se despediu do pai e se lembrou da promessa que ele fez: levá-la para um lindo litoral onde poderiam viver em paz. No entanto, o destino foi cruel, e essa promessa se tornou apenas uma lembrança. Mas Ji-Woo não deixaria isso passar. Ela foi até a delegacia e fez um grande alvoroço, acusando a polícia de não continuar investigando e permitir que o criminoso permanecesse à solta. No entanto, os investigadores, que haviam suspendido o caso por falta de provas, questionaram Ji-Woo o que ela teria dito ao pai na última ligação, a ponto de um fugitivo procurado há 3 meses reaparecer em casa. Além disso, a culparam por não ter convencido o pai a se entregar, o que resultou nessa tragédia. Essas palavras só fizeram Ji-Woo se sentir ainda mais culpada. Já que a polícia não ajudaria, a única saída era recorrer ao velho amigo do pai, o chefe da máfia. Assim que pisou na base do chefão, Ji-Woo percebeu que a situação não era nada boa, mas mesmo assim engoliu o medo e foi direto ao ponto, pedindo ajuda. O líder da máfia, chamado Choi Mo-jin, era um dos chefões mais temidos da Coreia. Ele compreendia o desejo de vingança de Ji-Woo, mas acreditava que ela ainda era muito imatura para se vingar com as próprias mãos. Por isso, sem rodeios, cobrou a taxa de desistência. Ji-Woo, completamente despreparada, acabou recuando e engolindo essa humilhação. Naquela mesma noite,
um homem de preto bateu novamente à porta de Jivou. Ainda traumatizada, ela ficou paralisada de medo ao ver o rosto do desconhecido, mas, ao mesmo tempo, sentiu raiva de si mesma por não ter coragem de vingar o pai. Assim, decidiu pegar uma arma e correr atrás do suspeito. No entanto, já era tarde demais, o homem de preto havia desaparecido. Mas Jivou não desistiu e começou a espalhar cartazes pela cidade, mesmo sabendo que isso poderia colocá-la em perigo. E, como o destino quis, esses cartazes acabaram sendo encontrados pelo chefe da máfia, criando um gancho para os próximos acontecimentos. Pouco depois, Jivou recebeu uma ligação de alguém que afirmava ter encontrado o assassino e exigia dinheiro em troca da informação. Ingênua, ela acreditou sem questionar e partiu para o encontro, levando o dinheiro do funeral e uma faca. Obviamente, foi enganada. Os supostos informantes eram apenas vigaristas em busca de dinheiro fácil. Mais uma lição cruel sobre a realidade da sociedade. Quando os criminosos perceberam que Jivou era uma garota, surgiram más intenções. Jivou resistiu com todas as forças, mas era impossível vencer um grupo de agressores. Acabou sendo espancada e desmaiou. Quando voltou a si, já estava dentro de um carro sendo levada para um destino desconhecido. No entanto, o inesperado aconteceu. O veículo sofreu um acidente. Sim, o chefe da máfia apareceu para salvar o dia. Em questão de minutos, ele eliminou os criminosos e resgatou Jivou, que tentava escapar por conta própria. Talvez por respeito ao passado, Choi Mo-jin decidiu dar uma chance à jovem. Se ela queria vingança, primeiro teria que se tornar forte o suficiente para conseguir. Por isso, o chefe da máfia levou Jivou até seu campo de treinamento, onde selecionava seus futuros capangas. O local estava cheio de brutamontes e criminosos que estavam dispostos a tudo para servir à organização. Agora, Jivou estava prestes a começar um verdadeiro treinamento infernal. Para ela, isso era praticamente entrar na cova dos leões. Mas, por ter sido levada diretamente pelo chefão, ao menos não sofreria abusos. Em seguida, o mais habilidoso lutador, do Jiankai, levou a protagonista para o dormitório e disse a ela: "Agora você é apenas uma faz-tudo." Ele também explicou que aquele lugar era apenas um trampolim e que, quando ela se destacasse, poderia entrar oficialmente na organização e alcançar o auge da vida. Naturalmente, esse também era o grande sonho de Do Jiankai. Assim, sua amiga começou uma nova vida como ajudante. Lá, além de ser rejeitada, também sofreu vários assédios por parte dos delinquentes. Ao tentar se defender, enfrentou retaliações cruéis. No entanto, sem um mestre impiedoso para ensiná-la, mesmo com talento, seria impossível crescer rapidamente. Por isso, o chefe da gangue apareceu para dar um treinamento especial à protagonista. Ele explicou que, para se tornar verdadeiramente forte, ela não deveria apenas pensar em vencer o oponente, mas sim em matá-lo. Também disse que, por mais que treinasse, nunca teria mais força física do que os homens, então deveria usar técnicas e atacar pontos vitais, como as têmporas, o filtro labial, o queixo, a garganta e a região entre as pernas. Para que ela realmente progredisse, o treinamento teria que ser prático. O chefe demonstrou tudo pessoalmente, com ensinamentos diretos e precisos. Com esse treinamento especial, sua habilidade cresceu de forma impressionante. Aos poucos, sua amiga começou a evoluir rapidamente, passando de ataques contra alvos fixos a confrontos reais com adversários imprevisíveis. Com o tempo, chegou o momento da luta definitiva dentro da jaula, que determinaria seu valor na organização. O combate foi brutal. Em meio ao furor do momento, todos lutavam desesperadamente para subir de posição. No final, apenas Do Jiankai restou de pé, movido por sua ambição. Quando estava prestes a garantir suas férias e o prêmio de 1 milhão de wons, um detalhe não podia ser ignorado. Ainda havia um sobrevivente persistente, Choi Wo-jin. Com objetivos próprios, eles iniciaram um duelo individual. Após uma luta intensa e feroz, a amiga da protagonista emergiu como a grande campeã da noite. No entanto, derrotado e envergonhado, Do Jiankai não aceitou a derrota e decidiu se vingar da protagonista. Ele colocou um sonífero na água dela e, influenciado por sua raiva, trouxe um cúmplice traiçoeiro para ajudá-lo. Quando a amiga estava semiconsciente, eles entraram no quarto dela com más intenções. Mas, talvez pela dose insuficiente do sonífero, ela conseguiu resistir e reagir. Durante a luta, acidentalmente quebrou a urna com as cinzas de seu pai, o que a fez explodir de raiva. Furiosa, ela atacou o cúmplice de forma brutal, destruindo completamente sua virilidade. No momento em que Do Jiankai tentou matá-la, Choi Wo-jin apareceu a tempo de impedir sua atrocidade. "Então você ousa tocar na pessoa do chefe?" Choi Wo-jin disse friamente.
Pelo que fez, escolha: perder o rosto, as mãos ou os pés. Du Jiankai acreditava que sua posição favorecida o salvaria, mas percebeu que havia mexido com as pessoas erradas. Desesperado, caiu de joelhos e implorou por perdão. No entanto, depois de tocar na filha do irmão do chefe, ele jamais seria perdoado com facilidade. Não ser morto já era uma grande misericórdia. Mas se ele não conseguia escolher, então alguém faria essa escolha por ele. Em seguida, Taishou, com sentimentos conflitantes, tentou convencer seu amigo a desistir, pois havia perdido um de seus melhores subordinados. No entanto, ele próprio já havia sido um subordinado de Dong Shun, o que o deixava dividido. Ele acreditava que Dong Shun e sua filha eram sentimentais demais, e por isso, não serviam para o mundo do crime. Mas seu amigo, determinado, recusou categoricamente a proposta de desistir. Por ordem do chefe, o amigo foi até um pequeno bar, um lugar que Dong Shun e Choi Woo-jin frequentavam. Após uma conversa nostálgica, Dong Shun revelou sua verdadeira intenção: a batalha pela peça de aço já havia começado. A partir daquele momento, a protagonista precisaria mudar de identidade e passaria a se chamar Woo-jin. A razão para isso era que a gangue havia conseguido a arma usada para matar Dong Shun, e essa arma era uma pistola policial. Assim, para encontrar pistas sobre o assassino e vingar seu pai, a protagonista teria que assumir uma nova identidade e se infiltrar na polícia. Esse plano era vantajoso tanto para ela quanto para o chefe. Então, a protagonista começou a se aprimorar e a se preparar para sua jornada de vingança. Alguns anos depois, conseguiu se infiltrar na polícia e rapidamente se tornou uma peça-chave na equipe de crimes graves. O chefe a alertou de que qualquer traição à organização significaria morte certa, mas, em contrapartida, garantiu que, enquanto fosse leal, a organização a protegeria a qualquer custo. Assim, a protagonista começou a se aproximar dos traficantes suspeitos, seguindo seu próprio ritmo. Em uma missão, usou um falso beijo para despistar outra gangue que estava de olho nela. Em seguida, pediu apoio à sua equipe, mas decidiu seguir sozinha para o covil dos criminosos. No entanto, um de seus aliados foi capturado por um carro preto, que na verdade estava ocupado por membros do grupo rival Cristo. Eles estavam conduzindo uma operação secreta que havia sido planejada por 6 meses. Enquanto isso, em outro local, um membro do grupo Cristo, Quan Zoudao, fingia ser um traficante para negociar com os inimigos, com o objetivo de resgatar o chefe supremo por trás de tudo. Porém, o impetuoso amigo da protagonista chegou ao local da negociação sem saber da operação secreta em andamento e, agindo por conta própria, começou a seguir seu próprio plano. A aparição inesperada de Xiou arruinou os planos da facção Jitou, fazendo com que eles iniciassem rapidamente uma operação para capturar os suspeitos. Os criminosos foram presos em pouco tempo, mas a súbita aparição de Xiou deixou a facção Jitou furiosa, levando a uma intensa troca de acusações no local. A discussão só cessou quando Xiou recebeu uma ordem superior para recuar temporariamente e libertar os suspeitos, embora isso tenha deixado uma forte impressão negativa na facção Jitou. Enquanto isso, em outro local, 2 gangues estavam em um confronto brutal. Diante da força esmagadora de Cui Wuchen, a disputa logo foi decidida. Independentemente dos motivos, ele nunca deixaria um traidor escapar, então colocou o líder rival no carro e o torturou brutalmente, com vibrações violentas e sufocamento por fumaça até que ele morresse. Por outro lado, Xiou queria se juntar à facção Jitou. Curiosamente, o líder da facção, Che Qihao, era o mesmo homem de preto que havia aparecido na porta da casa de Xiou anteriormente. No entanto, não se sabia se Che Qihao realmente não reconhecia Xiou ou se estava apenas fingindo. De qualquer forma, ele apreciava a competência e a determinação de Xiou e, por isso, aceitou seu pedido de transferência para a facção Jitou. Xiou imediatamente comunicou a novidade a Cui Wuchen, dizendo que a grande vingança estava prestes a ser concretizada. Cui Wuchen, por sua vez, revelou que, há 10 anos, o pai de Xiou, Yi Donggun, o havia salvado ali mesmo. Em gratidão a esse ato, ele apoiava completamente a vingança de Xiou. Enquanto isso, a facção Jitou finalmente conseguiu algumas pistas e descobriu que os recentes carregamentos de drogas vinham de um homem chamado Mango. Coincidentemente, Xiou também havia acabado de se juntar à unidade antidrogas. O líder da equipe, Quan Zoudao, e seus subordinados não gostavam nada de Xiou, então, ao organizarem a operação para capturar Mango, deliberadamente o colocaram na missão mais perigosa. No entanto, para Xiou, esse tipo de situação já era rotina. Ele lidou com os capangas inimigos como se estivesse cortando legumes, sem nenhuma dificuldade. Quan Zoudao e sua equipe, preocupados com o possível fracasso do novato, resolveram agir logo depois.
Mas, ao entrarem no esconderijo, ficaram chocados ao ver que Xiou já havia massacrado o caminho inteiro, deixando a equipe antidrogas completamente assustada com sua força. No final, quando chegaram ao quartel-general dos traficantes, Xiou já havia exterminado todos os inimigos e capturado o criminoso Mango. Se curtiu, deixe seu like e inscreva-se no canal.